Esta aula foi disponibilizada pela Gemara Academy. Bem-vindos à oitava aula sobre a estrutura e detalhes do segundo Beit HaMikdash. Na aula anterior, começamos a aprender sobre o Mizbeach, o altar, e agora vamos entrar em mais detalhes sobre ele. Vamos começar com as medidas de largura e comprimento do Mizbeach. Na parte mais inferior, junto ao Yesod, o Mizbeach tinha 32 amot por 32. Agora, o Yesod em si estava apenas no lado oeste do Mizbeach, que é este lado aqui, e no lado norte do Mizbeach, que é aqui atrás, mas não estava nos outros dois lados. E como dissemos na aula anterior, 32 amot por 32 equivalem a cerca de 15 metros por 15 metros. Vamos ver agora, à medida que subimos pelo Mizbeach, a área fica cada vez menor. Então, começando pelo Yesod, o Yesod tinha uma amá de largura, o que significa que o altar ficava mais estreito aqui. Ele diminuía uma amá em ambos os lados. E conforme subimos mais, temos o Sovev, que também diminuía uma amá. Em relação a essas duas amot, do Yesod e do Sovev, ao contrário de todas as outras amot de largura e comprimento que estamos estudando, ela era composta de 5 tefachim. As demais eram de 6 tefachim. Conforme subimos mais pelo Mizbeach, chegamos aqui. Temos nos cantos os kranot. Elas também tinham uma amá de largura e uma amá de comprimento. Então havia uma área para os Koanim caminharem, que também tinha uma amá. Então, com tudo isso, vemos que o Mizbeach diminuía 4 amot em cada lado. Uma amá para o Yesod, uma para o Sovev, uma para os Kranot e uma onde os Koanim caminhavam. Isso significa que ele diminuía 8 amot, pois temos que diminuir 4 amot, um em cada lado. Então, em vez de ser 32 por 32 amot, ele agora passou a ter 24 por 24 amot. Na verdade, eram 24 amot e 4 tefachim, porque, como dissemos, esses amot eram apenas amot de 5 tefachim. Ou seja, as medidas são padrões e aqui tem uma exceção. Esse amá, essa medida, ela é composta de 5 ao invés de 6. Ao total, então, temos 24 amot e 4 tefachim, que é cerca de 12 metros por 12. Agora, em relação à rampa, a largura da rampa era de 16 amot, o que equivale a cerca de 10 metros. E como aprendemos anteriormente, tinha 32 amot de comprimento. Vamos falar agora sobre a altura do altar. Na parte mais inferior, temos o Yesod, que tinha uma amá de altura. Em seguida, subimos para a próxima seção, que tinha 5 amot de altura. Temos então a próxima seção, que tinha 3. E finalmente temos os kranot, os cantos, que tinham uma amá de altura. Portanto, a altura do altar era de 10 amot, aproximadamente 5 metros. No entanto, não eram 60 tefachim, pois assim como na largura e no comprimento, duas das amot eram compostas de 5 tefachim, aqui também, duas delas eram de 5 tefachim. E essas são uma amá do Yesod e dos Kranot. Portanto, é um total de 58 tefachim. Em relação à rampa, ela tinha 9 amot, porque ela tem a mesma altura do altar, sem os cantos, sem os Kranot. E agora vamos passar para as várias partes do altar. Então vamos começar com essa marca vermelha aqui. Essa marca vermelha era usada como um sinal para dividir o altar ao meio, pois alguns dos sacrifícios tinham seu sangue jorrado na metade superior do altar e alguns tinham na metade inferior. Ela ficava aqui, exatamente 5 tefachim abaixo do sovev. Faremos o cálculo rapidamente. Todo o altar tinha 58 tefachim, pois tem 10 amot, que são 60 tefachim. Mas duas das amot, como dissemos, tinham apenas 5 tefachim. Então, são 58. Metade de 58 é 29. Então, daqui até aqui são 29, porque temos 5 tefachim aqui. E então dissemos que esses são 5 amot, compostos de 6 tefachim, dando o total de 30. Então, temos que subtrair 6. Se subtrairmos 6 tefachim, restam 24. Subtraímos 6 de 30, então temos 24 restantes, mais os 5 são 29.
Essa é a metade da altura do Mizbeach. Havia um Huta Sikra, uma marca vermelha para dividir entre os sangues que deveriam ser colocados na parte superior e os sangues que deveriam ser colocados na parte inferior do altar. Aqui nesse canto haviam 2 furos. O canto que se estendia para fora do oeste do Mizbeach. Ele se estendia um amá para fora, como dissemos. Lá tinham 2 furos. Um estava para o oeste e outro para o sul. O sangue era derramado aqui, e em seguida ele fluía para um rio que estava embaixo da Azará. Seguindo aqui, havia um tipo de azulejo. Quando retirado, você via o espaço onde aquele sangue caía dos 2 buracos. De vez em quando, os Koanim desciam lá para limpar o sangue endurecido. Finalmente, havia uma espécie de janela quadrada aqui. E aqui eles colocavam um pássaro que se impurificou, um corban, um sacrifício que se tornou impróprio. Ele ficava lá até apodrecer e depois então removido e queimado em outro lugar. 2 pequenas rampas saíam da rampa principal. Uma delas levava ao Yesod, essa daqui, e uma levava ao Sovev, essa daqui. E com isso encerramos a aula sobre o Mizbeach. Você acabou de aproveitar uma aula de Torá disponibilizada pela Gemara Academy.